No artigo de hoje, vamos falar um pouco sobre o componente chamado jQuery. Este componente aqui, ele está na paleta Zeus, ele atende tanto aos usuários Delphi, quanto também usuários da IDE Lazarus, né? Então, vamos esmiuçar esse componente. Embora eu esteja falando do jQuery, né, componentes como o FireDeck ou mesmo o SQLDB, que estamos vendo aqui na paleta, tem componentes similares. Então, uma vez que você estiver entendido a respeito do jQuery, provavelmente você entenderá os principais parâmetros, propriedades e métodos que esse componente possui. Ok? Então, vamos esmiuçar o que é o jQuery. O componente jQuery, ele está presente, como eu disse, aqui na paleta Zeus. A paleta Zeus pode ser instalada tanto no Delphi Community, como também no IDE do Lazarus, tá? E ele serve para nós executarmos queries, consultas à base de dados que retornem valores. Mas ele também pode ser usado para executarmos inserção de dados, edição, né? Então podemos modificar dados nas nossas tabelas e podemos excluir dados também. Tá? Existe um monte de componentes que se ligam a eles através da propriedade chamada Data Source, e eu vou falar sobre isso em cada ponto, ok? Uma coisa que é interessante vocês saberem é que qualquer query que retorne dados, né, o jQuery, assim como outros componentes como o FireDeck, né, e outros, eles fazem paginação de dados, ou é uma espécie de streaming de dados. Se você pedir para consultar uma tabela que tem muitos registros, ele não vai trazer todos os registros de uma única vez para o seu lado cliente, porque isso gastaria, além de rede, seria basicamente inútil, porque eu traria todos, digamos, 30 mil registros de clientes. Não faz sentido. Normalmente você tem que esmiuçar melhor a sua pesquisa, né? Porque se você trazer todos 50 mil registros, 100 mil registros de uma pesquisa para o seu lado cliente, vai consumir muita RAM, vai consumir muita CPU, vai consumir muita informação e que talvez você nem possa usufruir de maneira rápida, né? Manipular de maneira rápida. Então, usando o recurso de paginação, o cliente requisita quem é o cliente, é a aplicação, né? Ela requisita os registros que irá precisar e ele vai ver sob demanda. Então, imagine uma seguinte situação. Então, você tem aí um dbGrid, né? Vamos colocar aqui um dbGrid apenas para exemplificar, né? E esse dbGrid, ele tem uma capacidade de exibição. Digamos que se eu usar toda essa telinha que está aqui, que me é disponível, eu consiga ver 50 registros. Então o jQuery ele é inteligente o suficiente para te mostrar de 50 em 50. Quando você estiver no registro número 50 aqui e você der seta para baixo ou um pgdown, ele vai trazer os outros 50. Enquanto os outros 50 que foram os anteriores continuam na memória, tá? E sucessivamente, à medida que você pressiona pgdown, ele vai trazer dados para a sua estação cliente. Em um determinado momento, claro, ele vai ter que liberar memória dos registros anteriores, para que ele possa trazer os posteriores e não consumir muita RAM. Alguns bancos de dados, algumas suítes de banco de dados, são unidirecionais. O que isso significa? Que quando você aperta pgdown, ele vai fazer o streaming de dados apenas para frente, né? De forma que os dados que estão para trás, eles não serão liberados, continuarão sendo consumidos pela sua estação, pelo seu programa, eles continuarão na memória. Então, se você tiver 50 mil registros e você ficar dando pgdown, 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 a memória e o consumo do seu programa vai sempre subir, 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 e você tem que tomar cuidado com isso. Agora, existem bancos de dados que trabalham nos dois sentidos. O cursor do banco de dados, vamos chamar assim, né? O cursor não é o cursor nosso do mouse, é o cursor que navega dentro dos meus dados. Quando ele é multidirecional, ou seja, ele vai para frente e para trás, o que acontece? Você aperta pgdown, 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 e ele vai, claro, ele vai paginar os dados para frente. Mas à medida que você pagina dados para frente, ele remove os registros por quais ele já passou, fazendo que o consumo de RAM da estação cliente
ele fique sempre no mesmo nível, né? E quando você precisa dar um page up, ou seja, voltar para trás, ele faz essa paginação para trás. Então é muito útil quando banco de dados, eles têm cursores que andam nas duas direções e você pode usar um componente de acesso a dados que também possa trabalhar nas duas direções, né? Se você navegar no modelo unidirecional, você terá algumas dificuldades, ou quando você for programar, você tem que tomar em consciência, né, que você tem que limitar os dados para que você não tenha pesquisas muito longas e você depois tenha de ficar andando para frente, andando para frente, andando para frente, porque cada vez que você parar isso, você vai consumir ainda muito mais informações. Às vezes o banco de dados é unidirecional, mas, né, a sua suíte de acesso a dados é capaz de simular uma informação multidirecional, guardando em cache, mas eliminando da RAM, guardando em disco, né, as informações pelas quais você já passou. E quando você precisa voltar para trás, ele traz isso do cache. Tá? Novamente, isso, por ser unidirecional, não está correto, mas ele faz isso para que a sua aplicação tenha um consumo menor de RAM. Em troca, você vai ter um consumo maior de quê? Exatamente, de I/O. Então é sempre um trading, é sempre uma troca. Então o ideal é você escolher um banco de dados que seja multidirecional para a sua aplicação, que possa ir tanto para frente quanto para trás e que tenha componentes de acesso a dados que saibam lidar com as tecnologias do seu banco. O Zeus, né, ele tem essa capacidade, né? O zQuery também tem essa capacidade. Então vamos falar sobre cada um desses componentes, dessas propriedades e métodos que ele possui, tá bom? Então eu vou fechar aqui o meu programa e vou abrir um outro projeto de exemplo aqui, tá?